O São Paulo contra Palmeiras, Galo e Fluminense tomou gol nos acréscimos. Contra Palmeiras custou um ponto fundamental no Brasileiro. Contra o Atlético pode ter custado a vaga. Contra o Fluminense foi apenas a pá de cal no jogo. Nos 3 gols existiu a discussão sobre a participação do Rafael. Palmeiras, Galo e Cruzeiro. Tua opinião, e você conviveu com o Rafael convocado na Copa América e tudo mais. Sim. Sua opinião de Rafael desde a convocação lá até esses jogos específicos, essa fase discutível. Sobre o Rafael, eu já falei na nossa live que eu não acho que foi falha dele contra o Atlético Mineiro. Os jogadores acharam que foi, né? Eu acho que era difícil. Eu acho que era difícil chegar naquela bola. A bola vem uma cavada do Scarpa. Eu achei muita gente na frente dele. E é difícil para ele chegar naquela bola. Então, naquela bola, eu isento um pouco ele. E sobre a Copa América, eu acho que ele teve um período muito bacana para ele na Copa América. Ele próprio já falou algumas vezes. Eu tive a oportunidade de entrevistar ele depois disso. E antes... E lá também a gente falar, e ele sempre falou da admiração que ele tem pelo Taffarel e tudo que ele aprendeu com o Taffarel lá na seleção. Então acho que para ele foi uma realização pessoal muito grande. Mas ele é um cara experiente, eu não acho que isso tenha influenciado ele a estar num momento pior ou melhor agora. Acho que pode ser uma situação de momento mesmo, de oscilação, como a maioria dos jogadores oscilam, né? A gente já viu todo mundo oscilar. Nesse ano, o Rafael acho que talvez seja um cara que oscile pouco, mas acho que de fato não tá no melhor dele, apesar de discordar no gol contra o Atlético Mineiro. Éder, pra que serve o Galopo, hein? Pra gente falar dele. Vai ter assunto. Cara, eu não sei, eu já acreditei muito no Galopo, já desacreditei muito do Galopo, já quis mais oportunidade pra ele, já não quis mais oportunidade pra ele. E lá dentro? O que você sabe? Se os caras acham que ainda dá? Acho que não. Olha, teve proposta pelo Galopo. Isso é certo. A gente sabe que teve proposta pelo Galopo e a proposta, por exemplo, do Rosário era muito boa pro Galopo. Pro São Paulo não era tão boa assim. Mas mesmo sendo muito boa pro Galopo, o Galopo não quis ir. O Galopo preferiu ficar no São Paulo. Então, que ele quer que dê certo, eu tenho certeza. Porque eu já ouvi muita informação que ele fica incomodado de não conseguir jogar. De não conseguir tanto desempenhar, quanto de ter mais minutos, quanto de ser mais parte do São Paulo. Mas, de fato, quando ele entra em campo, a gente não tá conseguindo ver o que a gente uma vez viu dele, que talvez era em um outro setor, uma outra posição. Então, acho que por enquanto ele tá servindo mais pra gente falar dele do que pra ajudar o São Paulo no ano. Né? Não tá viajando, não tá sendo colocado. A questão que o Paulo Fernandes chegou a ser colocado na mesa, ele como moeda de troca, mas ele valia muito mais, é isso? Então, a questão do Paulo Fernandes foi, o São Paulo fez uma proposta para o Boca, pelo Paulo Fernandes, e não incluiu o Galopo nessa negociação, justamente porque entende que o Galopo vale mais do que um jogador que está a 6 meses do final do contrato. Se viesse a contraproposta do Boca Juniors falando, eu te dou o Paulo Fernandes mais uma grana pelo Galopo, o São Paulo conversaria, mas não veio. Não veio. Então é esse o pé que ficou a negociação, e aí o São Paulo, com o Paulo Fernandes, não seria difícil acertar um contrato, o São Paulo tinha conversas adiantadas com ele, mas era para vir agora. No final do ano já vai ter o Pablo Maia e o Alisson, e o São Paulo já não se interessa. Os clubes argentinos... O Paulo Fernandes não veio agora, não vem mais. Não vem mais. Tá. O Zubeldia tá feliz? Como é que ele tá, hein, no São Paulo? Tá. Eu acho que desde o jogo contra o Flamengo, a gente tem visto ele muito mais feliz, satisfeito com o que o elenco tem entregado para ele do que no começo do trabalho, o que é uma coisa completamente normal, né? Mas ele tem visto o elenco entender a ideia de jogo dele. E tem conseguido, como ele gosta de falar, desfrutar do jogo em si, né? Ele que é aquele cara que é tão ativo ali na área técnica, mas é um cara que em alguns jogos tem conseguido desfrutar do jogo, curtir, e ele falou já em coletiva que às vezes ele pensa numa jogada e pensa que esse passe saiu lá, agora tem que dar o passe no meio, depois inverter o jogo, e o time executa justamente o que ele tá pensando. Então isso é um ótimo sinal, né? E ele tem sido cada vez mais, a gente tem visto ele cada vez mais feliz, assim, até quando acaba a coletiva, ele sempre dá uma brincada com um, com o outro, assim, então o que a gente tem visto é um Zubeldia cada vez mais tranquilo no São Paulo. Obviamente, ele não é um cara que vai reclamar de reforços. Todas as vezes que você
faz uma pergunta para ele sobre negociações, sobre reforços, sobre Rames, sobre qualquer outra coisa da época, e ele fala que esse assunto não é dele, esse assunto é da diretoria, e ele não fala num tom de crítica, ele não fala num tom de reclamação, ele simplesmente tira o corpo dele fora e ele trabalha com o que ele tem. Então eu vejo ele cada vez mais feliz aqui no São Paulo. Eu acho, Tironi, talvez a pergunta do Tironi tenha sido por conta da última entrevista no Maracanã, quando ele volta à suspensão, é mais sombria, ou da postura na beira do campo, embora ele tenha explicado isso, né? No Maracanã ele falou, eu não vou mais reclamar, porque eu estou marcado. Talvez o não reclamar ou ficar mais contido signifique um sujeito, né, quase algemado ali, fugindo um pouco ao estilo. Aliás, a notícia, né, ele seria julgado pela STJD, pela expulsão contra ele e o Max Cubeiras. O processo foi arquivado, então ele está liberado. Ele não foi suspenso, como poderia se imaginar, mas que ele está marcado, evidentemente ele está. Tem uma informação que o presidente do São Paulo foi ao Rio de Janeiro hoje por outras pautas e aproveitou a ida para passar na sede da CBF e representar contra a arbitragem do último jogo, e inclusive ele teve uma conversa com o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, para falar sobre a insatisfação do São Paulo com a arbitragem. Então o São Paulo não só representou contra a arbitragem, não foi um ofício, foi o Casares pessoalmente entregando ali, conversando com o presidente da CBF. Sobre o assunto, né, o tal do erro no gol do Fluminense, a mão na bola do Thiago Silva. A outra informação, é isso mesmo o que eu tinha, que o Éder passou, mas a outra informação é que o São Paulo não vai, mesmo se existir a possibilidade da denúncia no STJD, pedir a remarcação da partida por erro de direito. Isso já aconteceu uma vez na gestão Leco, não foi na gestão Casares. O São Paulo conseguiu a proeza de ter, coincidências da vida, 2 erros de direito em seus jogos. Um jogo contra o Fluminense, um jogo contra o Ceará, né, em que o São Paulo tem um gol validado, o Ceará reinicia o jogo no meio de campo, aí o VAR chama o árbitro e ele vai e anula o gol, sendo que o jogo já estava reiniciado. É mais ou menos a dinâmica do que aconteceu nesse gol do Fluminense. O árbitro não dá falta, o jogador do Fluminense põe a bola na mão, né, para bater a falta, não apontada pela arbitragem, e sai o gol. Também caracteriza erro direito, mas o São Paulo, assim como contra o Ceará, não pedirá a anulação da partida. Mas não é louvado por isso, né? Porque essa é uma atitude correta. Eu acho que isso é uma atitude esportiva. Eu lembro na época, tumultuando aqui e tal. Na época, imagina, tem gente que alguém lembra algum jogo que foi anulado? Meu amigo, se chegar ali no final, se tiver gente rebaixada ali por esse jogo, se voltar, viram a mesa. Claro que tem. Já viraram tanto a mesa do futebol brasileiro. Vai voltar o jogo. Vocês lembram de algum jogo assim? Mas o erro de direito, claro que tem. Agora, a questão eu lembrei um, eu não lembro nenhum. Pô, tem. Não é raro, porque as situações são muito raras. Agora, na ocasião do Raí, ele foi muito louvado, sim. Ele chamou a entrevista, não sei se vocês lembram. Ele chamou uma entrevista e falou, nós não iremos entrar. Existiu erro de direito, mas nós não iremos entrar porque acreditamos que isso vai prejudicar o campeonato. Esse negócio aí, do Casares ir lá na CBF, ou o Casares, sei lá, o chefe da delegação, tirar 1 bilhão de fotos lá durante a Copa América, vestir a camisa da seleção, sei lá o quê. Isso rendeu alguma coisa pro São Paulo, do ponto de vista de bastidores até agora? Assim, me parece que não, mas eu gostaria de saber. É difícil dizer, porque como são coisas que não são... É difícil medir. É isso. Como é que você mede força de bastidor? bastidor? É difícil medir, né? Não, mas assim, você pode medir com o jogo certeza... São Paulo e Vitória. Vai lá e o juiz que vai apitar, o juiz que o Vitória indicou. Juízes vetados, é um jeito. Então, assim, um fator que a gente pode usar para medir é essa entrada do Casares com o Edinaldo, por exemplo. Ele foi na sede da CBF, ele não foi para ir na sede da CBF. Então não tinha uma marcação com o Edinaldo. Ele chegou na sede da CBF para representar também. Ou tá bom. E o Edinaldo vou dar um outro exemplo então, Éder, para você. Ou então, assim, o São Paulo vai jogar quinta, depois vai jogar sábado de tarde. Com tabela, com espaços muito ruins entre um jogo e outro. Isso parece que nada disso tem. Eu acho que o que é seguro a gente falar é que o São Paulo com o Casares na CBF, na seleção durante a Copa América, e eu tava lá, estreitou uma relação e abriu um canal. Então, no momento que você tiver alguma reclamação a se fazer, você vai ser mais facilmente ouvido do que talvez um dia você foi. Então, isso eu acho que é seguro a gente falar. Agora, é difícil a gente conseguir realmente medir o tamanho dessa... O Colorado, por exemplo, vai jogar no dia 11.
Tem jogadores jogando as eliminatórias no dia 10 que não vão poder jogar. Ué, o São Paulo também. Não, o São Paulo vai jogar no dia 12. Bom, porque, tudo bem, não muda tanto, né? Mas seria uma sutileza aí de uma força de bastidores que conseguiria colocar, contrariando os direitos de TV, um trabalho ali que o Colorado poderia ter empurrado um dia a mais para contar com esses jogadores que estão convocados. São sutilezas de força de bastidor que você pode manipular e evitar ser prejudicado ou ser beneficiado. Então, com isso que você está falando.